meus amigos, minhas amigas, mais uma vez nós estamos juntos aí para o nosso projeto Compartilhar. Que Deus abençoe esse momento para você, para mim, para todos nós, e que através do compartilhar da palavra de Deus a gente possa ir crescendo também nas nossas humanidades, no nosso jeito de ser, pensar e agir, e que possamos aí trazer também para o mundo um exemplo de vida, né? Que possa inspirar pessoas, que possa orientar pessoas, que possa ajudar pessoas que ainda estão com dificuldades de entender os processos e os projetos de Deus aí para a humanidade. Então nós temos aí um caminho que estamos fazendo com o Catecismo Menor. Você já que nos acompanha há mais tempo já conhece esse processo, e é um projeto que visa uma revisão daqueles pontos principais que Martinho Lutero considerou importantes para a orientação do seu povo na sua época, e que de lá para cá tem sido o manual da Igreja luterana em todos os tempos, no mundo inteiro, né? O Catecismo Menor é um resumo de todo aquele conteúdo bíblico grande que a gente tem, e que Lutero entendia assim um pouco mais difícil, né? Para uma medida urgente da época dele, que precisava ser conhecida a palavra, era melhor elaborar um manual, tipo um manual, que ajudasse os pais a trazer esses conteúdos já para os filhos, desde pequeno, dentro de casa. Então, o Catecismo Menor é um manual para pais, para famílias, né? Que essa é a nossa grande responsabilidade como pais e famílias, falar sobre esses assuntos com nossos filhos. Não sei quanto disso você já fez com seus filhos, o quanto disso ainda faz, mas fica o convite para poder fazer isso. Quem sabe, se não fez com os filhos, quem sabe tem a oportunidade de fazer com os netos, né? E assim a gente vai compartilhando aí a palavra de Deus. Nós estamos dentro do caminho da estrutura do catecismo, no caminho agora da confissão, que já passamos aí vários pontos, aí vamos hoje entrar no caminho de como você deve ensinar a confessar. Essa instrução do Martinho Lutero é bem interessante, que ela nos aproxima e nos identifica muito com esse tempo que nós estamos vivendo agora, que é o tempo do Advento e de preparação para o Natal. Esse tempo ele é marcado por confissão e arrependimento desde sempre, né? Os textos bíblicos do Antigo Testamento, quando Deus vai falar da vinda de Cristo, ele fala sempre nessa ideia, né? De que o seu povo volte-se para ele, que o seu povo atenda o chamado, que o seu povo entenda o convite ao arrependimento e à confissão. E quando a gente abre o Novo Testamento, vai falar lá com João Batista, no início do ministério de Jesus, João Batista vem com essa mesma pregação, necessidade de confissão e arrependimento, para que possamos entrar no caminho da dimensão da espiritualidade que Deus está propondo com a chegada dele, de Cristo ao mundo, né? Ele chega com o perdão, porém o perdão ele só vai cair e ser entendido, só vai ter valor no campo do arrependimento e da confissão. Sem arrependimento, sem confissão, não há necessidade de perdão, porque a pessoa não reconhece seus erros e não vê necessidade também de perdão. Então, o Natal é a mensagem do perdão. Deus vem para perdoar, para harmonizar o mundo. E aí, para fazer essa harmonização, nós precisamos passar por todos os caminhos que nos levam a este Cristo perdoador. E o caminho que nos leva lá é a confissão, arrependimento, pedido de perdão. Então, o capítulo de hoje está muito contextualizado com todo a mensagem de Advento, que é tempo de preparação. Nós nos preparamos através da confissão e do arrependimento. Vamos aí ao que o Catecismo nos indica como pistas de reflexão. Diz aqui, o que é a confissão? Primeira pergunta. E aí ele diz assim, ó, a confissão compreende duas partes. Primeiro, que confessemos os nossos pecados. Segundo, que aceitemos a absolvição do confessor como de Deus mesmo, sem duvidar de modo algum, mas crendo firmemente que por ela os pecados são perdoados perante Deus no céu. Então, são dois elementos, né, que nós temos aqui, o confessando e o confessor. E Deus está aí nesse contexto, aonde se encontram essas duas pessoas, aquele que tem a consciência dos seus pecados, que é o confessando, e o seu confessor, né? Pode ser o seu pastor, né? Que você pode escolher para ser o seu confessor, ou você pode fazer essa confissão diretamente a Deus. A gente vai ver isso agora no decorrer dessa reflexão.
Mas a princípio compreende essas duas partes, né? Na igreja antiga havia sempre a presença do confessor. A pessoa ia lá e confessava, já recebia uma orientação. Hoje nós temos muitas alternativas aí para fazer esse tipo de reflexão, que passam pelos pastores, que passam pelos psicólogos, que passam pelos terapeutas, né? Que acolhem as pessoas que estão em dificuldade, sofrimento e dores por causa das suas limitações, pecados, maldades, enfim. São tantas as coisas que motivam, né, os males do tempo de hoje. E poder chegar e conversar com alguém, chegar e falar com alguém sobre isso, né? Conversar com o teu pastor sobre o seu pecado, isso poderá fazer uma grande diferença. E se você o fizer, tenha confiança de que neste pastor está a representação da presença de Deus que te acolhe, é o confessor, né? E ele vai trazer para ti a mensagem do perdão, da vida e da salvação. Acolhe essa mensagem como sendo a mensagem do próprio Deus para ti, que te acolhe também. Esta é a ideia da confissão. Então, a palavra confissão tem essa ideia, né? Desses dois elementos aí, tá? Confissão, confessor e o confessando. Então, primeiro é importante que a gente, para confessar, tenha o reconhecimento, né? Dos nossos próprios pecados. E olha só, se a gente acha que eu não tenho nenhum pecado, eu não tenho consciência, talvez, e não tenho lembrança, talvez, de um ato de pecado, né? Mas consciência de sermos todos pecadores, isso é importante a gente cultivar e a gente manter vivo dentro da nossa mente. Todos somos pecadores. Estamos debaixo da mesma condição humana, e igualmente todos pecadores, nenhum mais, nenhum menos. Não tem nível, não tem tamanho, não tem peso, não tem quantidade. É ser pecador porque é filho de pecadores, e desde Adão e Eva todos somos. Então temos essa necessidade de comparecer diante de Deus com a nossa confissão e arrependimento. E olha só o que está escrito lá em João, na primeira carta de João, capítulo 1. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então esta é a ideia, né? Não nega a tua condição de pecador, não nega a tua condição de ser pecador, e confessa a Deus os seus pecados, que Ele te acolhe em bondade e amor. A próxima pergunta que ele tem aqui é assim, ó. Recebem também perdão os hipócritas que só confessam seus pecados com a boca e interiormente são impenitentes? Aquela ideia da aparência, né? E a resposta: os hipócritas não recebem perdão, porque não aceitam a graça de Deus que lhes é oferecida na absolvição. Aquela confissão de boca para fora, aquele sim lá na igreja que todo mundo fala e eu falo junto, mas nem penso, nem sei o que estão dizendo, aquilo não tem efeito, né? É preciso ter uma concentração, é preciso ter uma consciência. Quando estou sendo perguntado, é importante que eu entenda que estão perguntando para mim a respeito da minha natureza humana, né? E poder trazer isso como uma atitude também, de confissão, de arrependimento, de consciência. E aí sim, quando há esse conjunto, né, que é fruto dessa reflexão da tua condição de pecador, você vai receber o perdão. Senão, será apenas de boca para fora, não tem efeito essa falação, né, vazia, sem significado, sem reflexão, sem consciência, não tem efeito diante de Deus. Porque é Deus que está te ouvindo, é Deus que te acolhe. E Deus te quer inteiro e não simplesmente de boca para fora ou acompanhando a multidão. Deus te conhece para o teu nome e Ele quer te ouvir, quer saber de ti o que tu estás pensando a respeito de ti mesmo. Daí vem a próxima pergunta: que pecados devemos confessar? E a resposta vem assim: perante Deus, devemos confessar-nos culpados de todos os pecados, também dos que ignoramos, como fazemos no Pai Nosso. Mas perante o confessor, devemos confessar somente os pecados que conhecemos e sentimos no coração. Então, se nós estamos diante de Deus, a nossa condição é uma. Se nós estamos diante do confessor, a nossa condição é outra. Com o confessor, com o nosso pastor, com o nosso líder espiritual lá, nós vamos falar apenas aquilo que temos consciência. Mas diante de Deus nós vamos falar da nossa existência, da nossa condição de pecadores. Somos pecadores e sempre precisamos confessar isso diante de Deus, para atrairmos a sua bondade, o seu perdão, a sua graça e o seu amor que nos perdoa de todos os nossos pecados.
De que maneira devemos confessar, antes de tudo, perante Deus? É a próxima pergunta, que é respondida assim, ó. Perante Deus devemos confessar os culpados de todos os pecados, também dos que ignoramos, como fazemos na quinta petição do Pai Nosso e na confissão geral. Então, essa é a ideia, né? Perante Deus, nossa condição sempre vai ser de pecadores. Mesmo que eu não lembre pecado A, B, C ou D, um ato moral que eu tenha cometido lá, eu não lembro disso, mas eu sou pecador. E é isso que eu confesso diante de Deus. Aí a próxima pergunta ele diz assim: deve o cristão confessar e pedir perdão dos seus pecados também ao próximo, a quem ofendeu e afligiu? Agora a outra dimensão da confissão. Uma é a confissão com Deus, né? A outra é a confissão com o confessor. E agora vem aqui confessar e pedir perdão em relação às pessoas que foram vítimas do nosso erro, do nosso pecado. E aí a resposta, certamente, pois quem não o fizer, manifesta que também diante de Deus não se confessa verdadeiramente culpado dos seus pecados. Então não adianta eu arrumar as coisas só com Deus, né? Nós temos que ter essa consciência de que sim, aquela pessoa que foi vítima do nosso pecado precisa também ser procurada. Vamos lá, não temos problema. Já temos o perdão de Deus e agora vamos com esse perdão ao encontro do nosso próximo. Humildade, sim, pequei, errei, fiz contra ti, e vamos lá e vamos enfrentar essa nossa fragilidade e fraqueza sem medo de sermos considerados, o outro vai se aproveitar de mim, o outro vai... O que ele vai fazer com minha confissão? Bom, o que a pessoa vai fazer é da pessoa. O que eu preciso fazer, essa é a minha responsabilidade. Então, quando eu tomo consciência, estou falando mal de alguém, estou difamando alguém, eu estou dando mau testemunho aí diante das pessoas, eu estou espalhando boatos, eu estou levantando dúvidas, eu estou questionando coisas que as pessoas estão fazendo, que são coisas boas, mas que lá por uma fraqueza de inveja, ciúme, insegurança, ou qualquer outro tipo de fragilidade minha, eu de repente saio por aí, né, falando mal, interpretando tudo da pior maneira, semeando pimenta aí, dando umas pimentadas aí nas relações, levantando dúvidas, né? E difamando as pessoas, né? Especialmente aí, às vezes no meio da igreja, é muito comum acontecer isso, né? De alguns se ficarem assim descontentes com alguma coisa que está acontecendo e daí saírem com a boca frouxa por aí, anunciando tudo quanto é tipo de coisa, falando mal, dando mau testemunho, criticando, destruindo, né? Então, e aí, o que você vai fazer depois com tudo isso que esparramou? Vai ter que voltar lá e pedir desculpa, pedir perdão. E principalmente se você for surpreendido num ato desse e for chamado para dar satisfação de tipo de comportamento assim. Então você está convidado a admitir o seu erro e pensar de que sim, precisa pedir desculpa a essas pessoas que foram aí vítimas desse tipo de procedimento. Não é legal, não é bacana. E precisamos nos acertar com Deus e com as pessoas também, né? Precisamos sim falar e confessar como nós nos confessamos diante de Deus. Diante das pessoas também somos culpados. E diante das pessoas também precisamos restaurar relações, assim como restauramos com Deus. Então ele diz aqui, em Mateus capítulo 5, Jesus Cristo falando, se pois trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar com teu irmão, e então volta fazendo a tua oferta. Nem a tua oferta Deus não quer, se você está com um problema mal resolvido com teu irmão. É isso que Jesus Cristo está dizendo. Não adianta você ficar fazendo lá todo o movimento de aparência na frente das pessoas, quando por trás você não está bem com a pessoa. Você está destruindo, está corroendo, está roendo em volta o que a pessoa está fazendo, e na igreja está tudo bonito, tudo legal, aparência, né? Isso não é legal. Jesus Cristo disse, não, nem tua oferta vai ser aceita. Então vai lá, resolve primeiro o que você tem mal resolvido, diz o que você tem que dizer, limpa essa relação e depois volta aqui para a gente conversar, né? E aí ele fala o seguinte, agora pergunta 334, ele diz assim, é necessário o cristão confessar-se ao ministro, ao pastor? É necessário, né? Essa confissão é obrigatória? Se na verdade não se deve obrigar ninguém a confessar a confissão particular. Mas, por meio dela, o cristão recebe o consolo
dele ser a absolvição anunciada de um modo especial. Ao mesmo tempo, pode também pedir que lhe seja anunciada a absolvição especial por pecados particularmente lhe pesam na consciência e lhe oprimem o coração. Então, olha só que interessante isso, né? Não é obrigado a falar com seu pastor, não. Não é obrigado a falar com o ministro da palavra. Mas se você tem essa, digamos, essa oportunidade de fazer isso e vai se sentir melhor porque está sendo ouvido, porque gostaria de que o teu assunto fosse tratado particularmente pelo teu pastor, pelo teu ministro, pelo teu orientador espiritual, então vai lá e você vai receber a atenção dele. É tão bom, né? Poder ser visto de uma forma diferenciada, particular, exclusiva, com um cuidado amoroso de pai, e poder assim fazer desse momento um momento de serenidade, de tranquilidade, de confiança, e a partir daí então estabelecer uma nova relação contigo mesmo. Porque aquilo que você entregou lá para o teu pastor, que você entregou lá para o ministro da palavra, isso vai ficar com ele e é entre ele e Deus apenas. Né? Ninguém mais vai saber daquilo e aquilo é o teu descanso, se aliviou daquilo. Entregou para lá e deixou aquilo lá, não faz mais parte. No momento que o teu pastor absolveu, te anunciou o perdão, ele te traz tranquilidade, serenidade e paz de espírito. Esse é o teu ganho na tua confissão. E isso pode ser procurado, isso pode fazer muito bem na tua relação com o teu pastor, contigo mesmo e com teu Deus. Então, próxima pergunta: que instrução dá o Dr. Martinho Lutero para o exame próprio antes da confissão? A Martinho Lutero tem algumas dicas aqui do que você vai fazer antes de você ir lá confessar, antes de você falar com Deus ou com o ministro sobre teus próprios pecados. Aí ele diz assim, ó: examina o teu estado à luz dos 10 mandamentos. Se és pai, mãe, filho, filha, patrão, patroa, empregado, se fosse desobediente, infiel, negligente, irado, licencioso, contencioso, se fizeste mal a alguém com palavras ou ações, se roubaste, descuraste ou cometeste algum dano. Examina. Faz algumas perguntas para ti mesmo a respeito desses assuntos. Vê em que condição você está, vê onde que está a tua fragilidade, vê onde que está o teu pecado, e agora traz já esse assunto organizado na tua cabeça diante do teu confessor. E aí vai lá e fala sobre aquilo que está te angustiando. Tem alguma coisa que tu precisa resolver, tem alguma coisa que não está te deixando legal, tem alguma coisa que está te deixando triste, está te deixando chateado, está te deixando fragilizado, você não está entendendo algumas coisas. Não precisa, não significa que estão fazendo contra você. Não significa que o mundo está te perseguindo. Talvez só você está inseguro, só você não está muito legal. Então, no momento que você fala sobre isso, que você confessa isso, que você traz isso diante de Deus, você vai se sentir um pouco mais confortável, mais aliviado. Porque você vai ser acolhido em bondade e em amor. Então, às vezes, a gente tem angústias muito grandes dentro de nós e nós não sabemos lidar com elas, não sabemos o que fazer, não conseguimos carregar isso para um lado e para o outro. Aí nós vamos lá e entregamos isso diante de Deus em confissão e arrependimento e aceitamos o acolhimento das pessoas que estão à nossa volta. Então é importante, né? E a penúltima pergunta, ele diz assim, ó: como é conhecida a confissão geral? Né, que ele falou antes de confissão particular e confissão geral. Aí ele diz assim, ó: onipotente e misericordioso Pai, eu, pobre, miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Lamento de todo o coração essas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Esta normalmente é a fórmula da confissão lá dentro do culto, a confissão geral, que é dirigida pelo pastor, né? O pastor faz essa oração com todos lá, ou por todos dentro do culto, ou algo parecido com isso. Às vezes tem algumas alterações de algumas palavras aqui, mas o sentido sempre é este, né? O pastor no culto ele faz a confissão geral. Todo culto tem essa confissão geral. Com essas ou com outras palavras, tem uma confissão que agrega todo mundo, coloca todos debaixo da mesma condição de pecadores ali juntos no culto, nossa comunhão. Nossa comunhão se estabelece também pelo reconhecimento da nossa condição de todos sermos pecadores igualmente. E aí diante de Deus fazemos a nossa confissão geral.
Essa confissão geral abrange todos os nossos pensamentos, todas as nossas atitudes, todas as coisas que fizemos, pensamos, realizamos. Confissão geral. E aí, a forma de ter esse perdão, que é o perdão geral também, que vem para todos, lá no culto também o pastor vai fazer uso de umas palavras parecidas com essas, ó. Como crês, assim seja, e eu, por ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, absolvo-te de todos os teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vai em paz. Essas são as palavras que o pastor normalmente o pastor vai perguntar, estão verdadeiramente arrependidos? Têm fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo? Querem corrigir a sua vida? Para certificar, assim, do conteúdo dessa confissão, da veracidade da confissão. É mesmo sincera? É mesmo consciente? Então tá, ok. Digam sim. Então, todo mundo lá vai dizer o sim, né? E aí o pastor, então, vai anunciar a absolvição geral, diante da confissão geral. Então vejam, a confissão ela tem um efeito muito importante na nossa vida, que é um efeito terapêutico, né? De colocar a gente de bem, de resgatar a nossa saúde espiritual, com Deus e com o nosso próximo. Isso é muito importante, isso é muito válido. Alivia muitas tensões, diminui os problemas, dá serenidade ao ambiente onde a gente está vivendo. Dentro do nosso lar, né, dentro de pais e filhos, poder ter essa atitude uns com os outros, de fazerem as suas confissões, de pedirem perdão, de restabelecer as suas relações. Casamento, marido e mulher terem essa atitude de fazerem também esse movimento de confissão, arrependimento, pedido perdão. Relação de profissional, no trabalho, lá é muito importante a gente carregar isso com a gente lá para dentro do trabalho, a gente carregar isso para dentro da sala de aula. A habilidade de pedir perdão, de se desculpar com as pessoas, pode restaurar significativamente todas as nossas relações. E é claro, né, gente, mais do que urgente é isso acontecendo dentro da igreja de Deus, porque é lá que está o grande convite, a grande oportunidade de todos nós chegarmos juntos com esse sentimento de genuíno, né, de arrependimento e pedido de perdão. Que Deus conceda que nós possamos fazer isso sempre, em todos os nossos espaços particulares e coletivamente também a gente possa fazer esse exercício. E sempre ter o coração aberto para responder sim à confissão e dar o abraço da comunhão e o perdão para todas as pessoas. Então, que Deus abençoe, que a gente possa fazer esse movimento e assim crescer na nossa fé também. Um bom tempo para você, uma boa oportunidade de reflexão nesse tempo de Advento. Vai juntando esses elementos aí, vai fazendo assim a tua preparação para encontrar-se com o Cristo que vem trazendo a luz do perdão para todos nós. Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e que Ele te dê a paz hoje e sempre. Amém. Uma boa noite, um bom tempo, até a próxima quarta. Tchau, tchau.